Bom assunto que tu trouxe agora. Cara, eu trabalho com marketing digital desde 2007. Calma. Deixa eu trazer um contexto aí. Que assim, eu entendo que o cara que ele tá postando pornografia infantil, que ele tá postando pornografia que seja, se ele tá postando bobagem, se ele tá postando violência, ele precisa ser denunciado para que aquilo seja derrubado. Se não usar uma palavra que o algoritmo condena, né? Vamos dizer assim. Então, assim, depende das pessoas denunciarem. Sim. Agora, quando alguém vai denunciar uma atitude de predador, essa pessoa pode ser derrubada automaticamente. Essa pessoa que denunciou ou o denunciado? A pessoa que denunciou. Por quê? Porque ela vai usar uma palavra que define a pessoa que ela tá denunciando. Entendi. Não, ela denuncia utilizando os meios da plataforma, né? Mas aí a gente tem, assim, 1% das pessoas que sabem quais são esses Não, termos. mas esse movimento existe bem forte no TikTok, tá? Pessoal que faz vídeo falando usuário tal, lá, daí os caras mudam o usuário, bem... É mesmo? Acontece bastante. Tanto que aquela mãe lá que eu te falei, no começo do podcast, ela foi assim. O pessoal caiu em cima dela, denunciou a conta dela, até a conta dela cair. E não deve ter machucado esse negócio de cair em cima dela? Falando sobre o algoritmo. Voltar, porque eu não quero perder a linha de raciocínio que eu tô. Mas assim, ó. Eu trabalhei muito tempo com marketing digital. E o trabalho do marketing digital é o quê? A gente chamar a atenção pro nosso cliente, né? Então a gente atende clientes, a gente quer que eles tenham sucesso com a rede social. Então, o trabalho do marketing digital é fazer conteúdos que sejam viralizantes, que sejam interessantes, que chamem a atenção. E uma coisa que a gente tem que entender é que se a gente não paga pra usar alguma coisa, o nosso dado é o pagamento, né? Então as redes sociais hoje a gente não paga pra usar porque o nosso dado tá sendo o nosso pagamento. A gente tá pagando, né? E aí quando a gente fala, só que o algoritmo tá fazendo... é ruim, cara, a gente tem uma coisa chamada Dark UX, né? Que a gente fala hoje que é a questão da usabilidade das plataformas realmente utilizarem de técnicas que são viciantes. Né? Então, por exemplo, o TikTok é conhecido como o melhor algoritmo do mundo porque ele é um algoritmo que faz tu ficar hora e hora na tela. Gente, ele sabe do conteúdo que tu gosta, do que tu não gosta, melhor do que tu. Assim, é assustador o algoritmo do TikTok do meu ponto de vista, sabe? E ele é feito pra tu ficar ali sempre scrollando. Então, a cada 5, 10 vídeos que tu vê, passa uma propaganda. Aí agora faz um tempo já eles colocaram um aviso, né? Quando tá 1 hora que tu tá scrollando, que tu tá vendo vídeo ali, eles colocam um aviso, tá um tempo já aí, né? Vamos sair um pouquinho do TikTok. Mas aí tu rola aquilo também, tu continua ali, né? Então a gente tem também Dark UX no Netflix, por exemplo. O meu Netflix e o teu Netflix são coisas totalmente diferentes. O meu Netflix sabe que eu sou mulher, ele vai lá e bota um monte de homem bonito na capa do vídeo. Pode ter sido um frame. No meu também. Pode ter sido 1 segundo, né, que o Rodrigo Santoro aparece lá no filme, mas eles botam a capa. Nesses dias, assim, um filme assim, que eu acho que era As Panteras, alguma coisa, tipo, o cara mal aparece, mas eles botaram o frame do cara lá na tela, entendeu? Por quê? Porque é pra induzir o nosso uso. Então, eu amo marketing tecnológico, marketing digital, trabalhar com isso, eu entendo que o marketing digital, ele democratizou muito a publicidade para empresas pequenas, né? Então, se tu tiveres uma boa ideia, tu fizer um material que viraliza, uma empresa ela pode crescer muito, que é um tipo de democracia de propaganda que a gente não tinha anos atrás, né? Quando a propaganda ela era só um monólogo, era caro pra caramba fazer um outdoor, botar na revista, aparecer na TV. Hoje não, né? O marketing tecnológico ele veio e ele realmente facilitou a entrada das marcas. Só que a gente faz de tudo para não ver propaganda, né? E a gente gosta do consumo da rede social. Então, do meu ponto de vista, existem coisas do algoritmo que ele quer se vender, ele quer vender o tempo de tela dele. O TikTok quer que tu fique mais no TikTok do que no Instagram, ele quer que tu fique mais, né? Então isso é normal. Inclusive o TikTok e o Facebook, eles já se pronunciaram como tendo o Netflix como concorrente, porque eles querem que tu fique mais tempo na rede social deles do que em outro tipo de tela, por exemplo. Sim, mas tu imagina como isso é prejudicial para uma criança, para um jovem, né? Sim. Onde tem uma questão dos receptores dopaminérgicos, né? Então, eu e tu, a gente tem praticamente a mesma idade. A gente passou por coisas quando a gente era criança, na nossa juventude, que hoje os jovens não passam mais. Então, por exemplo, a dopamina, que é um neurotransmissor... Tipo o que os jovens não passam eu vou dar exemplos práticos agora.
Isso foi uma aula que eu dei pra jovens. Eu dei essa aula pra jovens num trabalho voluntário. E quando acabou, eles estavam assim, ninguém nunca explicou pra gente assim, tipo, de por que fazer detox do celular. E eu vou explicar agora. Então, quando a gente era pequeno, a gente tinha que fazer um trabalhinho da escola. Como é que era? A gente pegava e marcava no horário de aula, porque a gente não tinha celular, não tinha rede social, não tinha nada, que a gente ia se encontrar na biblioteca da escola de tarde. A gente ia almoçar junto e se encontrar na biblioteca de tarde. Quando a gente chega na biblioteca e todos os nossos amiguinhos estão lá, isso dá uma dopamina pra gente, porque a gente conseguiu dar um check numa das coisas que a gente tem que fazer. Próxima coisa que a gente tem que fazer, achar um livro que fale sobre o assunto. Aí a gente vai encontrar esse livro na lista de todos os livros da biblioteca, físicos. A gente vai ter que ir lá pesquisar o livro. Daí depois a gente vai ter que achar o menu do livro ali, o assunto que a gente quer. Tudo isso vai dando pequenas dopaminas pra gente. Aí a gente vai achar a página. Aí a gente vai achar a palavra. Aí a gente vai ler. Aí a gente vai escrever. Aí chama. Beleza. Tudo isso são movimentos que dão pequenas dopaminas. Outro exemplo. A soma dessas pequenas dopaminas... vão deixando a gente feliz, porque a gente fez check de coisas que a gente tinha que completar. Aí tu foi andando pra casa, então tu ia caminhando, porque não tinha facilidade de pegar um Uber, um ônibus, como era hoje, a gente ia andando, né? Outro exemplo, lá em Blumenau a gente tinha BTV. Todo mês chegava em casa uma revista com os horários dos filmes e programas. Então a gente sabia que na TNT, às 8 horas da noite de sábado, ia passar Indiana Jones. A gente juntava a família toda, fazia pipoca, e a gente assistia Indiana Jones naquele momento. Dava intervalo, a gente ia ao banheiro, sabe? Então isso tudo são dopaminas que dão na gente. Então, o nosso cérebro, os nossos receptores dopaminérgicos, eles estavam sempre saudáveis, porque a gente sempre estava dando check, né? A gente estava vendo MTV, Top 10, a gente queria gravar um clipe pra gente poder ver aquele clipe quando a gente quisesse. Começava a passar, a gente saía correndo pra dar gravar. Ou na rádio, né? A gente botava a fita cassete lá pra gravar. Tudo isso eram pequenos receptores dopaminérgicos. Então, saiu uma notícia do artista que a gente gostava, a gente ia lá, acompanhava. Hoje, a galerinha, por conta disso aqui, tá com os receptores dopaminérgicos fritos. Porque a qualquer momento aqui tu pode entrar e ver qualquer coisa. Eu preciso pesquisar o que é o receptor dopaminérgico. Então tu não tem mais o check. Porque o tempo todo, em vez de tua vida ser assim, a vida do adolescente tá assim. E isso é depressão. A depressão não é tu tá triste, a depressão é tu não sentir nada. É tu ficar alheio a qualquer emoção. E aí, como a galerinha aqui pode ter acesso a qualquer coisa, a qualquer momento, tanto até a pornografia, né? Na nossa época, ver Emanuele na Band de madrugada era um negócio assim, que os adolescentes falavam, entendeu? Não sei do que se trata. Tu não sabe do que eu tô falando, né? Não sei do que se trata. Mas hoje não, hoje o adolescente tá aqui. E isso tá sendo um problema quando a gente fala de deepfake, metaverso. Porque uma coisa que a gente já tem no metaverso são roupas sexuais. A gente já tem, quando tu coloca o óculos, tu consegue ver um vídeo 3D de pornografia, participar de um jogo. Não é nem um vídeo, é tipo um jogo. Que tu consegue Black Mirror mesmo, assim. Bem numa pegada Black Mirror, que daí tipo, tá com outra pessoa e tu consegue usar roupas pra parecer que vocês estão fazendo a coisa ao vivo. Tu tá ligado nesse episódio? Não assisti esse episódio. Eu me incomodo assistindo Black Mirror profundamente. É terrivelmente... Porra, como é que fala? Qual é a palavra? Ela incomoda muito. Incomoda, eu não assisto. Perturbadora, é perturbadora. Eu só Perturbadora. assisto Black Mirror quando me indicam muito um episódio, assim, porque me incomoda profundamente. Te indico assistir esse. Tá bom. Vai te perturbar, Posso mas assistir. assista. E chega os dois caras, cada um na sua casa, pra jogar videogame. E cada um escolhe um personagem pra lutar. Tipo, parece muito a roupa, assim, o cenário do Street Fighter, assim. E aí um escolhe tipo uma Chun-Li da vida, assim, a pessoa feminina, outra pessoa masculina. E quando eles vão pra porcaria ali, eles só se agarram e começam a se beijar. E eles... A câmera tá em mim o tempo todo, eu tô assim, ó. Não, deixa assim. E aí, é porque o menorzinho foi dar tchau na rádio lá. Pra gente ir pra Voz do Brasil. Né? Tá. Não, relaxa. Mas sabe o que é engraçado disso que tu acabou de falar? Não, calma. Porque assim, essa parada ela se completa e agora tu não vai mais querer ver o episódio. Porque não agora eu vou te contar o desfecho disso. Porque assim, quando a gente observa um episódio de alguma coisa, um filme, alguma coisa assim, com um olhar mais analítico, mais crítico pra como aquilo se encaixa na realidade mesmo, tu entende algumas realidades muito atuais
que realmente tem um grande potencial de se aumentarem, de ficarem maior a proporção dessas coisas pra frente. Do tipo, eles se encontravam e aí eles tinham essa relação lá no jogo e eles eram amigos de trabalhar junto, de tempo, assim. E aí a mulher do cara pegou ele um dia jogando isso. Porque aí no jogo eles pegam no controle e eles põem, acho que eu ponho alguma coisa aqui do lado aqui, e eles meio que desmaiam. E aí eles ficam com o jogo na cabeça deles, tá ligado? Não é na TV. E aí a esposa dele chegou, viu que tinha alguma coisa esquisita, que ele tava ereto, que tava estranho. E aí ela questionou, mas que porra que é isso, cara? Tá maluco? E aí ele, pra conseguir fazer isso escondido... Spoiler, total cheio de spoiler. Total. Pau no cu de quem não gosta. E aí... e aí... Ele marca com um amigo pra eles se encontrarem pessoalmente. Pra que aí eles possam realizar o ato pessoalmente, visto que ele não poderia mais fazer da sala dele, porque a esposa já tava ligada que alguma coisa estranha tava acontecendo. E aí eles fazem algo. E eles não se sentem bem. Porque pra eles o negócio tá tão dentro do metaverso, dentro do jogo, que eles precisam parar o que eles estão fazendo em algum momento e voltar lá pra dentro do jogo. E fazer isso dentro do jogo. 2 insights bem importantes disso, então. Vai lá. Primeiro, a gente tem isso um pouco acontecendo hoje, porque a gente tem no OnlyFans, a gente tem várias personagens que são feitas com inteligência artificial, que são feitas por homens. E aí, no final, é um homem falando com outro homem. Fingindo que é mulher falando com um homem, entendeu? Né? Que é mais ou menos nessa pegada aí. E outra coisa interessante é que tem alguns países, isso eu já tenho falado faz alguns anos já, tem alguns países que estão fazendo eventos para os adolescentes se encontrarem e tudo mais, porque a taxa de natalidade dos países está caindo, porque as pessoas preferem se relacionar pelo computador já. Isso já acontece hoje, né? Então, mesmo? Porque assim, ó, que o jovem num país que tem um IDH muito alto, ele acaba tendo poder aquisitivo para ter um puta de um computador. Só que ele não foi educado soft skills, porque ele ficou muito tempo de tela, que é isso que a gente vai trabalhar nesse projeto, né? Ele ficou tanto tempo de tela que por mais que ele tenha... a thumb desse corte por mais que ele tenha dinheiro e ele tá num país que é rico, vamos dizer assim, ele não tem soft skills, porque ele fica muito no computador, ele não sabe falar com as pessoas. Então ele tem um crush numa menina da sala dele, da escola dele. Ao invés de ele ir lá conversar com aquela menina e tentar ter um caso com essa menina, ele pega, faz fotos dela e pega cenas de pornografia e bota o rosto dessa menina nessa cena pornográfica. Isso a gente chama de deepfake. 90% de todo o deepfake do mundo hoje é utilizado para fazer isso. E aí a gente tem outra questão. Quando o adolescente ele consegue quebrar essa barreira e ele encontra a menina pessoalmente mesmo, e ele transa com ela, é tão diferente dos vídeos pornográficos que ele vê, ou do sentimento, da sensação de se masturbar, que ele prefere voltar pra isso aqui. Porque na vida real tu tem textura, tu tem gosto, né? Às vezes tem que encaixar as coisas e tal. E aí como o adolescente ele não sabe fazer isso porque ele tá muito nervoso, então ou ele goza muito rápido ou ele não goza, ele fica tão nervoso com aquela experiência, acaba sendo tão ruim pra ele, que ele prefere deixar isso de lado e ficar só com o computador. E aí, qual que é o problema? Quando a gente fala de pornografia, tem vários estudos que mostram que a pornografia, ela destrói nosso cérebro. Então, tipo, uma coisa que te deixa excitado normalmente, que é um casalzinho fazendo papai e mamãe. Depois de um tempo que tu vê esse tipo de vídeo, isso não te excita mais. É que nem uma droga. Tu tem que ir cada vez mais fundo. Aí tu começa a ver 3 pessoas transando. Então papai e mamãe é a porta de entrada pra drogas piores. Mais ou menos isso. Porque daí a pessoa fica viciada naquilo e daqui a pouco ela tá vendo os sexos cada vez mais bizarros, entende? E aí isso acaba tendo uma influência na interação social daquela pessoa. Porque ela acaba tendo uma excitação tão bizarra que isso acaba impactando no jeito que ela trata as pessoas no dia a dia. Essa ideia de que as crianças elas podem ser qualquer coisa e entram no metaverso acaba desumanizando o nosso corpo real, físico, né? E aí, como a gente sexualiza demais as coisas, a galera que é predadora, ela tem vindo falar de um jeito como se eles não falam assim como eles querem fazer sexo com crianças, não é esse termo que eles usam. Eles usam que eles amam as crianças. Eles querem amor livre. Do mesmo jeito que, daí eu sei, não é todo mundo do LGBT que a LGBTQ2, enfim, esqueci, que fala e LGBT, né?
Não LGBT. Tu tá me deixando mais confusa, calma. ChatGPT. Mas o que eu tô querendo dizer, não, é que a galera que é dessa área não é todo mundo que é de acordo. Mas existem pessoas que são do grupo que, do mesmo jeito que a gente quer que foi liberado o sexo interracial, interreligioso, entre os dois sexos e tudo mais... Interracial indica que durante um tempo o sexo entre duas raças diferentes não podia ser. Agora, era pode, tipo, com um cachorro? Essas coisas? Não, aí Alex... Porra, Alex! Tá maluco? Não, eu tô falando assim, branco com negro. Antigamente era uma coisa que era extremamente mal vista, entendeu? Entendi. Japonês com branco. Asiático. Ah, obrigada, Emanuel, pra gente não falar errado. Mas, não tô dizendo que é todo mundo do grupo que é de acordo. Mas, do mesmo jeito que a gente tem essas liberações, tem um grupo que se diz fazer parte do LGBTQ2N. Ele deseja o certo. Tá certo mesmo isso aqui, Emanuel? Terminou com 2K ali, eu já... Desculpa, gente. LGBTQQICAPF2K. Eu acho que tu tá me zoando. Mas beleza. Tem até Polícia Federal aqui? Não é todo mundo que F2K. Não é todo mundo que é de acordo, mas tem um grupo de pessoas que se diz participante disso, que do mesmo jeito que teve essas liberações, homem come mulher com mulher, enfim, todas as coisas, interracial, interreligioso, dizem que querem liberar o sexo entre qualquer idade, porque, tipo, tu dividir as pessoas por idade é um tipo de preconceito. Tipo, é isso que essa galera quer fazer, entendeu? Tipo um cara de Umbanda com um pastor alemão. Não? Tá. Agora eu tô destoando, desculpa. Vamos voltar para o assunto, que é um assunto sério, né? E aí, quando a gente fala do metaverso, existe também uma loucura. Não é que é verdade? Pô, é verdade mesmo, Essa é a sigla. Oh, não fiquem chateados comigo, gente, mas é porque, né? Tudo bem. Mas aí entra numa outra loucura, porque quando a gente fala desses países que tem um IDH maior e a galera tem bons computadores e conseguem já acessar o metaverso e criar várias coisas, a gente tem muita criança acessando. E aí olha como isso é complexo. Existe uma regra em toda a rede social em relação ao uso das redes sociais. Mas os pais não estão nem aí. A maioria deles, infelizmente, né? As crianças estão usando. Então tu pensa que uma criança que ela acaba não tendo o corpo de uma criança de 14 anos, ela parece ser uma mulher desenvolvida, isso já tá acontecendo hoje por conta da nossa alimentação, quantidade de hormônios e tudo mais, isso é um outro assunto polêmico. Os frangos, né? Tem vários assuntos sobre isso que hormônio são bem interessantes, essas coisas. Porque tem crianças que são super desenvolvidas com 14 anos, ele parece mulher, sabe? E se tipo falar pra ti que tem 18 anos, tu vai acreditar. Né? Então acaba entrando em baladinha, às vezes acaba se envolvendo sexualmente com homens mais velhos e o homem não faz ideia que aquela é uma criança. Tu imagina isso indo pra rede social. No metaverso, tu vai poder ter qualquer corpo, ter qualquer coisa. E aí, com certeza, a gente vai ter cada vez mais sexualização de uma criança de 12 anos no metaverso se envolvendo sexualmente com um cara, um predador. Vai ser fácil pro predador. Enquanto isso, o predador vai estar lá com um corpo de menino. Exatamente, porque eles já fazem isso hoje, né? Eles já entram nos jogos fingindo que são crianças. Ah, é? Claro! Daí vão lá e depois marcam pra poder se encontrar pessoalmente. Então tu pega uma jovem que tem um corpo de mulher, que está num jogo, que não tem uma boa educação dos pais, ela acha que o valor dela totalmente está ligado ao corpo dela e ao sexo. Ela não tem atenção, ela não tem carinho dos pais, alguém fora vai vir fazer isso com ela. Que a gente chama de grooming, é o termo, né? Que é quando um homem mais velho pega, um homem, uma mulher, enfim, mas a maioria das vezes são homens, pegam um adolescente e eles acabam... grooming seria como nutrir, assim, sabe? Dão presentes e ajudam e não sei o que, até que é um momento eles dão um bote. Daí eles fazem o que eles querem com aquela criança. A gente já viu em alguns filmes que acontece da pessoa que foi violada, da criança, da menina, que foi violada, ela inclusive ainda defendeu o predador, né? Porque ela acredita que ele ama ela e ela acredita que ela ama ele. Sabe que esse é um assunto bem complexo também. Quando a gente vai estudar o que está acontecendo lá na Ilha de Marajós, eu vi alguns depoimentos... Nunca ouvi falar.
A ilha de Marajós, ela fica no extremo norte do Brasil, e ela é uma ilha que ela não tem limites, né? O limite dela é com o oceano. Então, as crianças que nascem ali, pela questão da pobreza ser muito grande, muitas vezes não tem papel, não tem documentação. Então, acaba sendo um ponto de entrada muito grande de turismo sexual de crianças e de saída de crianças também, vendas, né? É porque, assim, gente, vamos falar sério, se a pessoa quiser fazer merda, ela vai fazer na Deep Web. Eu tô falando aqui coisas que a gente pode proteger na nossa a internet normal, nos jogos normais, mas a merda mesmo acontece lá na Deep Web, né? Isso a gente tem que deixar claro. Porque a lei de proteção de dados é tudo balela pra censurar a gente, tá? O negócio acontece na Deep Web, não vai proteger nada de ninguém, aquilo ali. Mas é a minha A opinião. proteção precisa vir dos responsáveis, né? Não, cara, não tem... A proteção precisa vir do pai, da mãe. Que a gente quer regular a rede social quer ser regulada pra te proibir de falar as coisas que tu quer falar, porque se tivesse preocupado, tava lá no Deep Web resolvendo o que tem que ser resolvido, o governo, tá?